Estamos aqui tratando de um assunto de mediunidade, um assunto muito sério sobre mediunidade, né? Um assunto que é pouco falado, inclusive é pouco falado. Vocês querem ver uma coisa? As pessoas, as famílias, as pessoas em geral que vão no centro espírita, em busca de mensagens psicografadas dos familiares desencarnados. Não é? Por exemplo, essas pessoas, às vezes, não querem dar nem o nome do desencarnado. Tem pessoas que chegam e falam assim, não, eu estou aqui. Se tiver que vir, vem. Se tiver que vir, vem. Não é? Eu não vou dar nome nenhum. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu estou aqui porque eu quero saber quem que é o meu guia. Eu quero saber quem que é o meu guia espiritual. Chegam algumas pessoas pedindo uma mensagem, por exemplo, aí você, como médium, você tem que fazer o seu papel. Você pergunta assim, escuta, qual que é o nome do espírito? Se a senhora deseja a mensagem. Aí a pessoa dá o nome. Qual é a data do desencarne? A pessoa já começa a ficar... Não, eu não lembro a data do desencarne. Escuta, essa pessoa, o que era da senhora? Não quer falar. Quer que o Espírito venha e traga uma revelação. Gente, o médium que fala, olha, eu quando recebo uma mensagem, eu não sei nada. Vocês vão me desculpar. Eu não posso aqui chamar um médium assim de mentiroso, porque eu também sou médium, não é? Seria até uma falta de ética eu chamar um médium que diz uma coisa dessa, como diz o Dr. Inácio, meu filho, você não pode chamar um médium mentiroso de mentiroso. Você não deve fazer isto, principalmente em público, como nós estamos aqui em público. Mas isto não é verdade. Porque um médium ele precisa de ter um mínimo de compatibilidade, para estabelecer uma sintonia, não é? Eu me recordo, eu já falei isso aqui diversas vezes, quando nós começamos a receber mensagens em forma de poemas, trovas, sonetos, etc., vinha de uma forma muito imperfeita. E Chico Xavier vendo aquilo, o esforço dos espíritos, não é? O esforço dos espíritos junto à nossa condição mediúnica para escrever uma trova que não tivesse o pé quebrado, tivesse uma rima razoável, escrever um soneto na sua forma clássica. Chico Xavier falou assim, olha meu filho, me chamou e falou, meu filho, os espíritos dos poetas estão querendo escrever por seu intermédio. Eu aconselho você a estudar poesia. Mandou estudar poesia. E eu fui estudar poesia. Não é? Fui estudar poesia e estudo poesia até hoje, para facilitar o trabalho dos espíritos, não é? Tem muita gente que quer, por exemplo, que um espírito venha e escreva noutra língua. Como é que um espírito pode escrever através do médium em inglês, que às vezes mal sabe escrever em português? Ou escrever em francês, ou escrever numa outra língua qualquer, não é? Escrever em alemão. O médium tem que estudar, não é? Então, as pessoas que procuram os médiuns têm que ter esse entendimento. Se elas não tiverem esse entendimento, não adianta. É melhor que elas não recebam mensagem nenhuma, porque vão duvidar de qualquer maneira. De qualquer maneira vão duvidar. As pessoas que vêm com uma desconfiança atrás do médium no centro espírita, ela pode receber uma mensagem, vamos dizer assim, de um nível razoável para um nível bom, contendo informações preciosas, ela vai querer mais. Mas não falou no meu gatinho. Mas não falou no cachorrinho. Ele gostava tanto daquele cachorrinho. Não mencionou o cachorrinho. Não falou. Ele tinha um sobrinho que ele adorava.
Não falou nesse sobrinho. Ah, olha, o nosso vizinho que prestou socorro, não agradeceu o vizinho. Então, minha gente, a história seria trágico se não fosse cômico, né? E nós invertemos, né? Seria cômico se não fosse trágico, não é? Porque vejamos bem aqui que os espíritos dizem, até nas perguntas que a gente vai fazer aos espíritos, a gente tem que ser metódico. E Erasto e Timóteo diz aqui, porque, como lhes foi dito numa precedente instrução, o cérebro de vocês está com frequência numa desordem inextricável, e nos é tão penoso quanto difícil mover-nos no dédalo de seus pensamentos, quer dizer, no labirinto. Dédalo significa, né, com o significado de labirinto, não é? Uma figura da mitologia grega, né? Quando perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e útil que a série das perguntas seja comunicada de antemão ao médium. Olha aqui. É útil, é interessante, ajuda, não é? Porque o médium vai começar a pensar com o espírito, e o espírito vai começar a pensar com o médium. Aí alguém vai estar perguntando assim, ah, mas aí como é que eu vou ter uma prova? Você não vai ter essa prova desse jeito, não é desse jeito que você vai ter essa prova. Se você procura uma mensagem para isso, desista. Se você está procurando centro espírita por conta disso, desista. Aí a pessoa fala assim, ah, mas assim todo mundo pode ser médium. Não é assim não. Assim todo mundo pode ser médium, porque o médium, com a perseverança dele no trabalho, ele vai aprendendo, ele vai percebendo que além do pensamento dele, que além do conhecimento dele, acresce o pensamento do Espírito, o conhecimento do Espírito. Ele percebe isto claramente, com o tempo, com a experiência, ele vai aprendendo a separar. Não é? Ele vai vendo que por ele mesmo, ele não seria capaz de produzir o que ele produz. Ele vai vendo que por ele mesmo, ele não seria capaz de efetuar uma cura de uma pessoa. Não é? Efetuar a cura. E essa questão da cura é uma coisa que nós vamos ainda tratar num dos nossos programas futuros aqui. Porque tem gente cometendo verdadeiras aberrações aí, no campo da cura, falando que é médio de cura. Não é? E decretando a morte de muita gente. Então, Erasto diz aqui ainda, olha, é preciso que o médium, seria interessante que ele conhecesse, bom e útil, que ele conhecesse a série de perguntas, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque mesmo nós temos então bem mais facilidade para responder, pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Erasto e Timóteo aqui coloca perispírito, mas não é só questão de perispírito, não, é questão de mente mesmo, é questão de sentimento, é questão de cérebro, é questão de pensamento, não é só questão perispiritual, não. Não é? É principalmente uma questão de capacidade mental. Então vejamos, essa história do médium, às vezes, necessitar do nome, né? Necessitar da data, isso é normal. Ele necessitar do nome, necessitar da data. Agora, tem médium que fala assim, não, eu não preciso de nada, eu não obtenho nada. Olha, se ele não está obtendo as claras, é possível que ele esteja obtendo de uma maneira escusa. Está sendo desonesto com ele, desonesto com os amigos que o cercam, desonesto com as pessoas, desonesto com as famílias, desonesto com a doutrina. Chico Xavier, quando ele ia psicografar, ele atendia as pessoas, conversava com as pessoas antes,
E naquele momento em que ele estava conversando, muitas vezes estava conversando com a pessoa, naquele momento ele entrava na faixa do espírito comunicante e de repente ele falava assim para a família: olha, estou vendo uma senhora aqui que dá o nome de fulana. A pessoa então caía em prantos. Diz: ah, minha avó, ah, minha bisavó, ah, é minha tia. Naquele momento ali em que ele conversava com as pessoas, o fenômeno se revelava com uma espontaneidade, com uma beleza extraordinária. Porque ele estava ali naquele momento entrando no mundo daquele espírito, no universo familiar, naquele universo familiar, não é? Entrando em sintonia, como quem liga tomadas, não é? Vai ligando tomadas, vai ligando o computador, não é? Para poder, vamos dizer, se programar para a recepção daquela mensagem. Então, é interessante a gente estudar este assunto e mais uma vez repetir, mais uma vez dizer: o médium não tem obrigação de provar nada. Ele tem a obrigação de cumprir com honestidade o seu dever, e é só. Não é? A mediunidade está no mundo também, é como um elemento para que se possa comprovar a imortalidade. É um elemento, mas não é o único, não. Existem vários outros que devem ser utilizados na comprovação da imortalidade. Bem, o nosso abraço, muita paz e até semana que vem.